Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a Bárbara, ao Jonas e à Helena por terem aceitado participar da nossa mesa. Em nome da organização, agradeço muito a vocês. Agradeço também a todo mundo que veio para assistir, participar. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai deixar o chat disponível para perguntas, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta de forma anônima, vai ter também um formulário para vocês perguntarem. E quem quiser falar, ligar o microfone e falar também, tudo certo, só se inscreve no chat. E eu vou passar a palavra para a mediadora, que vai ser a Helena. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ana Beatriz. Boa noite. Que alegria ver essa sala cheia. Queria convidar, se vocês não querem abrir a câmera um pouquinho para a gente se ver, quem se sentir à vontade. Só estou enxergando o Jonas, a Bárbara, vi um pouquinho a Ana Beatriz. Com certeza que o Jonas e a Bárbara vão gostar de ver vocês. E aí, gente, ninguém anima? Ah, legal, Leonardo, Ana Beatriz, quem mais? Daiane, vou reconhecendo algumas pessoas, quem mais vai nos dar alegria? Pamela. Mais alguém? Então, tá bom. Se vocês quiserem deixar um pouquinho abertas as câmeras, aí a gente se vê um pouquinho, depois fiquem à vontade. Ou podemos ir alternando, né? Algumas pessoas deixam aberto, depois fecham, outras abrem, acho que vai ficando um pouco mais humano, um pouquinho mais perto esse nosso encontro, mesmo que em tempos de distanciamento social. Então, eu sou Helena Altman, sou professora na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Eu gostaria de parabenizar as entidades e as pessoas organizadoras desse evento. Então, a FEF Mana, o KF, o PET, a Atlética, não sei se tem mais algum grupo envolvido. Então, parabenizo a iniciativa, o fôlego de fazer aí um evento com mesas de debates aí em vários dias, que com certeza trazem uma discussão bastante importante para o nosso espaço na FEF, na Unicamp e na sociedade brasileira como um todo. E é uma alegria ver essa sala virtual cheia, né, assim, com um número grande de pessoas, 26 pessoas, que se propõem aí a debater sobre esse assunto. Acho que isso também mostra aí da relevância dessa temática e do interesse aí da nossa comunidade. Eu não sei se todo mundo que está aqui é da FEF, talvez se vocês puderem se manifestar pelo chat, fique mais confortável de que unidade vocês são, se alguém é de fora da Unicamp, da onde vocês são, a gente vai um pouco se conhecendo aí também e aproveitando aí dessa vantagem, né, do virtual, que tem também algumas vantagens frente à grande desvantagem, que é a gente não poder estar junto numa sala e conversando mais de perto. Bom, eu não vou me alongar muito, né, essa mesa hoje tem como tema uma discussão com o título de Heteronormatividade, Binarismo de Gênero na Infância, e temos aqui dois convidados para falar sobre esse tema, que é o Jonas Maria e a Bárbara Menezes, que vão estar conversando aqui conosco. A gente combinou de ter uma fala inicial para cada um de aproximadamente 20 minutos, e aí depois a gente abre para o debate e conversa aí sobre as questões que assim desejarmos. Nós só não combinamos a ordem, né, Bárbara e Jonas? Então, não sei se alguém tem alguma preferência de falar primeiro. Para mim, tanto faz, gente. Jonas, você tem alguma preferência? Tanto faz também.
Acho melhor você escolher, então. Então, escolhe, Bárbara. Então eu começo, vamos lá. Então, tá ótimo. Então, eu vou pedir que a Bárbara, tanto a Bárbara quanto o Doutor, se apresentem um pouquinho, contem para nós, né, de onde vocês falam, quem vocês são, tem alguma coisa divertida sobre vocês também, se quiserem, e aí a gente começa essa conversa. Bom. Vou colocar o fone aqui, vocês me escutam? Sim, estou te ouvindo bem, Bárbara. Vocês me perdoem a voz meio fanha, gente, eu estou numa super crise alérgica aqui, eu espero que minha voz aguente até o final. Bom, eu sou a Bárbara, eu sou formada em psicologia, sou sexóloga, trabalho desde 2003 no Centro de Referência LGBT, que é um órgão aqui da Prefeitura Municipal de Campinas, e a gente usa ainda a sigla LGBT+, né, LGBT por conta do Congresso, tá, de 2010, o Congresso Nacional LGBT+, então, eu vou, às vezes, usar a sigla LGBTQIA+, às vezes eu vou usar LGBT, porque a gente precisa usar essa sigla nos nossos dia a dia, nos documentos e coisa assim, mas em momento nenhum eu quero que ninguém se sinta excluída, excluído ou excluíde, por favor, tá bom? Bom, eu trabalho no Centro de Referência há 18 anos, né? Foi importante ressaltar que é um órgão que foi conquistado através do movimento social aqui de Campinas, e acho que é importante ressaltar isso por conta do momento em que a gente vive, né? Ressaltando a importância da gente enquanto sociedade civil, lutando pelos nossos objetivos, lutando pelas nossas causas, né, conquistando espaços. Então, o Centro de Referência é uma prova viva de que o movimento social tem uma importância fundamental. Vocês imaginem, há 18 anos atrás não existia nada em lugar nenhum para ninguém. A gente fala que a gente tem o desafio e a honra de ser o primeiro serviço público do país que atende a população LGBT+. Então, a gente não tinha nem para quem pedir ajuda, assim, né? Então, quando a gente começou a trabalhar, era uma coisa, assim, que eu não tinha nem ideia, por exemplo, que era uma travesti, que existiam homens trans, né? Eram coisas que a gente não falava na época, a gente tinha muito referenciado a Roberta Close e a Rogéria na época, né? E hoje estamos aqui num evento, né? Então, acho que também vale parabenizar a iniciativa, porque eu acho que a gente consegue justamente se unir e construir políticas públicas, construir uma sociedade mais igualitária e mais respeitosa, né? E isso é urgente. Bom, já começo falando da minha fala, já começo a minha parte aqui? Sim, pode seguir. Sim, então, maravilha. Bom, eu pensei muito no que falar, né? Nosso tema é a questão da heteronormatividade do binarismo de gênero. E aí fui meio que levantando e elencando alguns pontos que eu acho importantes. E a primeira questão é da gente pensar que a gente vive numa sociedade binária, né? É uma sociedade extremamente binária. A nossa língua portuguesa é binária, né? A gente pensa o binarismo necessariamente como algo ruim, mas em algum momento a gente pode pensar o binarismo como forças opostas que se complementam, né? Não necessariamente o binarismo é algo que precise ser encarado como algo ruim. Ele passa a ser ruim quando ele nos aprisiona, quando ele nos engessa, né? E acho que esse é o ponto e esse é o nosso maior desafio. A gente vive numa sociedade em que esses opostos se complementam o tempo todo, né? A gente vive nesses opostos bom e mal, noite e dia, certo e errado, verdade e mentira, e isso acaba entrando nessa questão também do binarismo de gênero, que nos violenta tanto, que nos engessa, que nos aprisiona tanto, e que faz sofrer, né? A gente começa a viver esse binarismo na família, né? Então, o primeiro lugar onde isso começa fortemente a aparecer é justamente na família, onde a gente começa, desde antes da gente nascer, a ser taxado e ser planejada toda a nossa história a partir de uma única informação, se a gente tem um pênis ou se a gente tem uma vagina. Dentro dessa informação, a hora que a família recebe
essa informação, parece que se constitui totalmente a história dessa pessoa, a partir simplesmente dessa referência. Tem um pênis ou tem uma vagina. A gente começa a planejar a vida e as expectativas começam a ser cumpridas e planejadas em função dessa informação. E aí começa coisas básicas, desde a cor do quarto, né, que a gente vai fazer, as roupinhas da criança, nomes já começam a ser pensados, mesmo antes dessa criança nascer. A gente já tem essa divisão binária de gênero, em função dessa única informação. E aí, obviamente, essas expectativas acabam se perdendo, porque nem sempre isso corresponde ao real dessa pessoa. E essas questões de gênero, de identidade de gênero, vão se configurando ao longo da vida dessas pessoas. E acho que a gente precisa começar a pensar nisso, da família também, não como vilã, mas como alguém que também aprendeu isso. Ou é homem ou é mulher. Se tem um pênis é um homem, se tem uma vagina é mulher. E dentro desse binarismo que aprisiona, como é que a gente pode trazer essas famílias para perto? Para que essas famílias possam, talvez não desconstruir por completo, mas por enquanto, como é que essas famílias podem se reorganizar dentro dessas expectativas? Como é que essas famílias podem se reorganizar dentro de uma liberdade ou de uma certa flexibilidade em relação a isso? Porque não dá mais para a gente se manter nesses conceitos de pênis e vagina. E isso já começa antes dessa pessoa nascer, né? Quantas vezes a gente ouve pais, mães, cuidadores, responsáveis, né? Quantas vezes a gente escuta os responsáveis falando, nossa, é um menino, tá chutando tanto, vai ser jogador de futebol, né? Ou, nossa, tem vagina, né? É uma menina, olha, já tá mexendo tanto, tá fazendo balé dentro da minha barriga, vai ser uma bailarina. Eu nunca ouvi o contrário. Eu nunca ouvi uma mãe, um pai ou uma família que está esperando essa criança nascer, eu nunca ouvi falarem coisas do tipo, nossa, é uma menina, que legal, tomara que seja uma Marta na vida, uma jogadora de futebol. Hoje em dia, até talvez isso possa começar a ser pensado, mas o contrário, gente, a gente não vai ouvir tão cedo. Nossa, tomara que meu filho seja um Baryshnikov da vida, tomara que meu filho seja um bailarino do municipal, um bailarino internacional, porque essas questões de gênero começam a ser aprisionadas mesmo antes dessa criança nascer. E aí a gente vai, a criança nasce e essa configuração vai se formando e essas pressões de gênero vão acontecendo até que essa criança vai para a escola. E aí na escola é um desastre, né? A escola é um dos lugares que mais se violentam as pessoas, infelizmente. Acho que não porque as pessoas são do mal, obviamente, mas porque as pessoas também não aprendem a questionar esses pontos de vista, as pessoas não aprendem. Isso é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, essa diversidade, mas as pessoas não estão atentas. A gente tem falado muito sobre isso hoje em dia, né? Esse é um assunto muito antigo, mas é razoavelmente novo, principalmente por questão que foge a alguma caixinha, né? Que foge a algum padrão. Então, a escola é uma reprodução de toda essa violência de expectativas, qual é o grande papel, né, da escola na educação das crianças. Eu tenho dado muita palestra, inclusive agora à tarde eu estava falando com um grupo de professores, e é muito difícil para eles entenderem questões simples, do tipo, uma pessoa que nasceu com um corpo lido como feminino, né, uma vagina, querer usar o banheiro masculino, ou querer brincar com uma fantasia masculina, ou querer simplesmente jogar bola com os meninos. Isso é uma coisa que, para quem está nesse meio de algum tempo, é tão ultrapassado, né, mas isso é tão presente nas escolas. E aí a gente chega na Unicamp, que é uma faculdade que, teoricamente, deveria ser um dos lugares onde isso é mais legitimado, e aí a gente não consegue pensar num banheiro, porque ainda tem pessoas dizendo que mulheres trans não são mulheres porque têm pênis, né? Então, assim, são coisas que esse binarismo de contradições aí, né, do quanto a gente progride, do quanto a gente retrocede, isso também perpassa a nossa vida, e isso perpassa a escola o tempo todo, né? Então, acho que pensar numa escola menos
violenta, pensar numa escola mais inclusiva, pensar numa escola que, de fato, seja inclusiva para todos, para todas, para todes, para pessoas, é fundamental. Que a gente comece a ressignificar. E, de novo, que a gente não coloque o binarismo como algo vilão, né? A gente, em alguns momentos, precisa, talvez, se utilizar de alguns rótulos, ou de alguns diagnósticos, ou de alguns nomes. A questão da violência não está na gente ter essas identidades, a questão da violência está no enrijecimento dessas coisas. Se você tem uma vagina, você tem que ser uma mulher, você tem que trilhar esse caminho, você tem que ser hétero, você tem que... Então, esse é o grande problema da nossa sociedade, né? Dessa sociedade que é tão rígida com essas questões. E aí, na escola, a gente começa a perceber que existem crianças que já comentam sobre esse desencontro, esse incômodo, esse sofrimento em relação a esse corpo, que é um corpo ditado, é um corpo que, justamente pela questão dessa rigidez, está predeterminado a se comportar de uma forma, a gostar de determinados brinquedos, a gostar de determinadas cores, né? É um corpo que já está predestinado, simplesmente em função desse genital. E aí a gente começa a perceber que por volta de 3 anos e meio, 4 anos, tem crianças que começam a dizer, não, eu não pertenço a esse corpo, eu não me identifico com esse corpo, né? E aí a gente, de novo, vai e rotula como crianças trans. Então, é uma discussão que eu tenho feito em muitos espaços, se a gente, de fato, existe criança trans. Porque se a gente, talvez, deixasse nossas crianças serem crianças, se a gente não tivesse essas imposições de gênero, talvez a gente tivesse crianças, e talvez a gente tivesse pessoas que têm suas identidades sem precisar se afirmar e se categorizar no masculino, no feminino, nas transmasculinidades, nas transfeminilidades. A gente simplesmente poderia ser quem a gente é de uma forma mais livre e tranquila, sem precisar desses rótulos, sem precisar ainda afirmar, não, eu não me identifico como um homem, porque a figura do homem é assim, eu me identifico como mulher. O que é mulher hoje? O que é ser homem hoje? O que me define como uma pessoa feminina, como uma pessoa masculina? Que pena que a gente não consegue se libertar dessas amarras. Que pena que eu não posso ser eu, Bárbara, que gosto de pintar a ponta do cabelo de verde, que gosto de usar brincos, que de vez em quando não gosto também, que de vez em quando gosto de amarrar o cabelo e ficar do jeito que eu quero, que de repente eu posso gostar de usar uma cueca, posso gostar de usar um terno, um paletó, uma gravata, posso querer meu cabelo curto, posso querer meu cabelo comprido, sem eu precisar me rotular, sem eu precisar dizer, sou uma mulher hétero, cis, blá, blá, blá. Que pena que eu preciso me rotular como uma pessoa homoafetiva, transafetiva, heteroafetiva. Eu não posso simplesmente dizer, estou em um relacionamento heteroafetivo, estou em um relacionamento homoafetivo. Porque essas coisas todas nos aprisionam. Mesmo a gente usando algumas caixinhas que se pressupõem liberdade, né, a questão queer, por exemplo, a gente ainda assim entra numa caixinha, e é super válida, claro, não é deslegitimando as caixinhas, mas é a gente pensando em por que a gente não deixa as paredes das caixinhas mais flexíveis, por que a gente não deixa as caixinhas um pouco mais fluidas, para que eu possa simplesmente ser quem eu sou hoje, porque amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei se eu não vou querer eu, Bárbara, ter cabelo curto, né? Eu não sei, tudo bem, estou usando cabelo, mas, gente, isso vale para qualquer característica, né? Se amanhã eu quiser sair de qualquer jeito que eu queira, por que não? Por que eu preciso me identificar? Se amanhã, hoje eu estou num relacionamento heteroafetivo, né? Eu sou casada com um homem trans há 13 anos, espero que seja o meu último casamento, é o segundo e último. Não sei se ele está me ouvindo aí, meu amor, mas tomara que seja meu último casamento. Mas assim, ele está aí, ó. Estou no relacionamento heteroafetivo. Eu posso garantir, jurar por Deus, que em algum momento eu não vou me identificar, me atrair por uma mulher? Não posso. O que eu posso dizer é, até hoje, me senti atraída ou não me senti atraída, e está tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, que a gente possa realmente ir se desprendendo dessas caixinhas. E aí, gente, eu vou até falar uma coisa bem provocativa, eu sei que é razoavelmente polêmica, mas o quanto a gente também se normatiza dentro da diversidade.
E isso é muito sério. O quanto a gente se normatiza dentro da transexualidade, dentro da homossexualidade, dentro dessas caixinhas da não binariedade, né? O quanto a gente se aprisiona. Eu atendo muitos pacientes, por exemplo, homens trans, definidamente como homens, assumidamente, sou um homem, ponto. Não estou nem falando de questões nem de intersexualidade, nem de não binariedade, nada, de uma questão razoavelmente definida, sou um homem, ponto. E aí ele escuta questões de pessoas trans, de outros homens trans, dizendo, não, se você usa sua vagina, você não é trans. Não, se você dança rebolando até o chão, você não é trans. Não, se você não gosta de futebol, desculpa o palavreado, não coça o saco e não gosta no chão, você não é homem trans, você não é homem, né? Ou ainda, pessoas como eu que escutam, então você é lésbica ou bissexual porque você é casada com um homem trans, né? Eu sempre falo isso nos espaços, não me machuca ser lésbica ou bissexual, me machuca ser lésbica ou bissexual porque sou casada com um homem trans, porque isso desqualifica a masculinidade dele. Então, são coisas que a gente precisa repensar em todos os lugares, porque a gente vive numa crueldade heterocisnormativa, mas a gente também vive numa crueldade transnormativa. A gente vive numa crueldade onde as pessoas precisam ser de um jeito que se encaixem em caixinhas. Então, que a gente possa realmente repensar essas nossas coisas. E aí, voltando para a criança trans, eu nem sei como é que eu tô de tempo, tá, gente? Porque eu vou falando aqui, loucamente. Então, se a gente volta para crianças trans, eu questiono de novo, será que existem crianças trans? Será que existem crianças que, independente de ter um pênis, uma vagina, um genital intersexual, que, independente disso, brincam com fantasias, brincam com o imaginário, brincam com super-heróis masculinos, femininos, porque a gente ainda tem essa divisão, né? 4 minutos, meu Deus do céu. Então, assim, para ir finalizando, na minha avaliação, tá, e aceito críticas construtivas, quero bater um papo com vocês sobre isso. Eu acho que o grande vilão da história, e aí, gente, todo mundo aqui está sujeito a reproduzir, né, esse tipo de coisa, mas o grande vilão da nossa história não é exatamente o binarismo. O grande vilão da nossa história é a gente se engessar, é a gente se enrijecer. Se eu sou mulher, eu tenho que me comportar desse jeito, se eu sou homem, eu tenho que me comportar desse jeito, se eu sou trans, eu tenho que me comportar desse jeito. Entende? Se eu sou uma pessoa não binária, eu preciso me comportar desse jeito. Se eu sou uma pessoa homo, heteroafetiva, eu tenho que me comportar desse jeito. E eu não posso transitar, eu não posso deixar isso leve, deixar isso fluido. Então, acho que cabe a gente, principalmente quem está dentro, né, dessa militância, quem está dentro das questões LGBTQIA+, quem está dentro das questões raciais, da questão, né, dos movimentos feministas, então, que a gente possa realmente se unir e perceber que quando a gente atira em alguém que está do nosso lado, a gente está matando alguém do nosso exército. Que a gente possa realmente se olhar e ver quem são nossos verdadeiros aliados, porque a gente tem que lutar e brigar contra preconceito, contra discriminação, contra pessoas que querem enfiar a gente em alguma caixinha, não importa qual seja ela. Pessoas que querem dizer pra gente, não, você é branca, não, você não é. Você é homem, você não é. Não, se você não fizer tal coisa, você não é tão homem assim. Se você tá dançando até o chão, esse é o seu lado feminino. Então, que a gente possa realmente se desprender, se descolar dessas amarras, porque, de alguma forma, a gente é criado nessa mesma sociedade, né? Então, eu espero realmente que a gente consiga lidar com essas caixinhas de uma forma um pouco mais leve. De novo, o grande vilão não são as caixinhas, o grande vilão são os enrijecimentos delas, e isso vale para todo mundo que está aqui. Eu, por exemplo, estou no centro de referência há 18 anos. Há 18 anos a gente discute se inclui o I na sigla ou não, das pessoas intersexo. Isso já deveria ser superado há muito tempo. A gente está na mesma luta por visibilidade, por respeito, por direitos. Então, a gente precisa se unir. A gente não dá mais para a gente ter grupos de pessoas se anulando dentro da nossa luta. Não dá mais para a gente perceber e a gente segregar
porque a gente está numa mesma tempestade. Talvez a gente não esteja no mesmo barco, mas a gente está numa mesma tempestade. Então, que a gente possa realmente se unir e lutar contra um inimigo maior que está lá fora, porque eles estão unidos. Os fundamentalistas, as pessoas que são contra todo esse movimento estão unidas, independente de qualquer característica. Então, que a gente possa realmente se unir e lutar de verdade por uma sociedade respeitosa, inclusiva, por uma sociedade em que consegue respeitar e ver a beleza nas nossas diferenças. Porque ainda bem que a gente é diferente. Imagina um monte de você andando por aí. Imagina um monte de você, robozinho, assim. Deixa eu ver o nome de alguém aqui. Imagina um monte de Pamela andando por aí. Pessoa. Ia ser muito chato um monte de Bárbara andando por aí, tudo igualzinha, tudo robozinha. Que bom que a gente vive a diversidade, que bom que a gente está no mundo diverso, que bom que a gente vive num mundo colorido. Então, que a gente possa realmente ressaltar as belezas da diversidade e não se anular dentro das nossas diferenças, e que a gente possa respeitar as nossas crianças simplesmente por serem crianças, que as crianças possam brincar, que elas sejam reconhecidas, que elas sejam respeitadas. Se a Maria não quer ser chamada de Maria, ela vai ser chamada do nome que ela quiser, ou ele, ou não importa. Eu tenho atendido algumas crianças trans, e eu sempre falo que bom que essas pessoas estão procurando o serviço, porque essas crianças vão poder crescer de uma forma muito mais fortalecida, vivenciando sua identidade, não importa qual seja, Então, que a gente possa realmente pensar num mundo mais diverso e, de fato, que a gente possa se unir nessa luta contra o preconceito, contra a discriminação e a favor realmente do respeito. Acho que é isso, gente. Vamos depois abrir para debate. Espero ter contribuído aí. Bacana. Obrigada, Bárbara, pelas suas palavras. A gente, está vendo aqui no chat os registros de instituições. Nós temos pessoas de dentro da universidade, pessoas de fora da universidade, pessoas da Unicamp, de outras instituições. Então, todo mundo bem-vindo aqui conosco. Mas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Uberlândia, Unicamp. Da Unicamp eu vi gente da FEF, do Instituto de Química, mas talvez tenha de mais curso. Quem mais conta aí para a gente? Do Instituto Federal do Rio de Janeiro e de vários outros lugares aí. Então, quem quiser contar um pouquinho da onde que nós somos, a gente vai se conhecendo. Então, eu vou passar a palavra para o Jonas, que vai também falar um pouquinho conosco, depois a gente abre aí para a conversa, lembrando que a Ana Beatriz colocou um link para envio de perguntas, está aí no chat para vocês acessarem. Jonas. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo super bem. Ah, que bom, então. Gostei muito que a Bárbara começou falando, porque eu acho que as nossas falas vão dialogar muito bem, e me pareceu uma ordem agradável de se assistir. Então, para quem não me conhece, eu sou Jonas Maria, sou escritor, eu tenho 2 contos infanto-juvenis publicados, eu sou criador de conteúdo, eu falo sobre gênero, sobre sexualidade não muito, gênero, transexualidade e estudos também. Eu tenho um canal no YouTube e tenho um podcast, que é as 2 principais coisas que eu tenho. E eu tenho também um clube de leitura, que o objetivo que eu criei ele foi com o intuito de promover leituras que envolvam pessoas trans, e aí seja na autoria quanto em personagens em si, E o último livro que a gente acabou de ler esses dias se chama Stone Boot Blues, Ele é um livro que foi escrito pelo Leslie Feinberg, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele não possui uma tradução oficial, e não foi publicado aqui no Brasil. É um grupo acho que eram 2 pessoas, que fizeram esse projeto por conta própria. E, assim, muito interessante a história, a personagem principal, ela se chama Jess, E aí, ela é uma Butch, é um ele e ela, que é conhecido, E aí, na história, a gente tem, toda a explicação do que seria
essa identidade, né, de um ele ou ela, ela, de uma but em si. Mas, trazendo para a nossa questão aqui, a gente acompanha a Jazz, né, desde a infância até a fase adulta dela, né? E aí, tem um trecho que eu achei muito interessante quando eu li, e que eu quero ler para vocês um pedacinho, porque eu acho que tem muito a ver com toda a nossa temática aqui. Eu vou ler esse trechinho para vocês. Abre aspas. Mesmo quando eu estava embrulhada... esse trechinho, né, ele faz parte do período que a gente está conhecendo a Jazz na infância. Mesmo quando eu estava embrulhada naquele inverno mortal, com apenas alguns centímetros do meu rosto espiando pelo capuz e cachecol, adultos iriam parar e me perguntar: você é um menino ou uma menina? Eu baixava meus olhos cheios de vergonha, nunca questionando o direito que eles tinham de perguntar. E aí, mais pra frente no livro, né, a Jazz, em um momento, ela fala assim que ela só queria ser uma pessoa normal, né, mas que existia algo nela que a tornava diferente. Eu esqueci de marcar o tempo. Existia algo nela, né, que a marcava como diferente. E aí, qualquer pessoa, né, que lê esse livro e que está nesse dilema, né, desse não lugar de gênero, né, é quase impossível você não se conectar com essa personagem, né? Você é uma narrativa, né, que muitas pessoas vão se enxergar nela, né? E algumas passagens da infância dessa personagem me lembraram muito a minha própria infância, né? Eu me lembrei, né, quando eu estava lendo, né, e depois a gente fez uma discussão em grupo sobre o livro em si, porque na minha infância eu tive uma prima que ela era um modelo de feminilidade, né? Ela era bem garota, meiga, era realmente esse referencial de feminilidade que existe, né? Tudo nela estava coerente, né, com o que a gente entende do que é esperado de uma menina, né? E essa minha prima, ela usava boné, né? Normal, né? Eram tipo essas garotas tumblers que a gente vê, né? Só que aí eu não podia usar boné. Eu falei, uma vez que eu usei um boné, né? A minha mãe falou para mim: olha, você não pode usar esse boné. E aí eu perguntei, né? Mas por que eu não posso usar o boné, né? Aí eu usei minha prima de exemplo. Eu falei assim: olha, mãe, essa minha prima, sabe? Ela usa boné. Por que ela pode e eu não posso? E ela falou assim: ela pode, mas você é diferente. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Tanto é que eu tenho essa lembrança até hoje, né? Existia, naquela época já, né, algo sobre mim que aparentemente era errado, né? Era algo esquisito e que ao usar o boné, né, eu estaria deixando explícito o que havia de errado, né? Era como se o boné condenasse alguma coisa sobre mim, que eu não sabia o que era, mas era evidentemente uma coisa, um problema, né? E aí passou, né? E eu tenho certeza, né, que essa é uma experiência que muitas pessoas que também estão nesse entre lugar de gênero vivencia. Então, né, o que eu quero trazer é que quando a gente pensa, né, sobre a infância, né, e envolvendo essas questões de gênero, de transexualidade, a gente vive um impasse, né? E eu quero refletir um pouco sobre esse impasse, que é uma reflexão bastante simples, mas que está muito presente, que dialoga muito com o que a Bárbara falou, né? Porque o que acontece, né, quando a gente fala, né, uma infância trans, né? De um lado, né, a gente tem, né, não existe crianças trans, e do outro lado, a gente tem quem é trans de verdade sempre mostrou indícios de ser desde pequeno, né? Isso é uma regra, né? Vou falar mais adiante. E assim, o que acontece? Quando a gente tem, né, essas pessoas que falam não existe crianças trans, elas não estão partindo do mesmo ponto que a Bárbara partiu aqui, né? Que ela parte de um outro lugar, né? Em que ela está questionando as normas,
o que não acontece quando a gente tem outras pessoas falando isso. Geralmente, quem são essas pessoas que falam isso, né? São pessoas muito conservadoras, que estão alinhadas, né? Tem uma moral religiosa por trás, né? E aí é muito interessante, porque quando essas pessoas falam isso, né? Parece que elas tratam a infância como esse período, né? Que ele é neutro, né? Como se fosse um período apolítico. O que parece que eles estão tentando, né? Evitar que a criança seja corrompida por algumas ideologias, né? Isso é muito curioso, né? Isso é geral também, né? Muitas pessoas entendem a infância como uma coisa neutra, né? A infância ela nunca é pensada de qualquer outra forma. É sempre um período isolado, de muita ingenuidade, de muita neutralidade. Não se questiona certas coisas da infância, né? E aí, não sou eu que vou questionar porque eu não entendo muito sobre a infância, mas eu tenho certeza que há estudiosos da infância que devem abordar várias questões, né, sobre esse período. Vou beber um golinho d'água. Mas tá. A gente sabe, né, que esse período, né, de 0 a 10 anos, né, é a fase que a gente mais é moldado e educados seguindo as normas de gênero. Né? É o período que a gente mais recebe informação sobre isso, né? Tanto é que a primeira coisa que a gente ouve sobre nós, né, é isso, né? É o médico falando, é uma menina ou então é um menino. Né? E a partir dessa fala, né, que é uma fala, que é um ato performativo, né, para fazer alusão a Butler, a gente é retirado qualquer individualidade ou expressão genuína para nos moldar de acordo com o que a sociedade espera de nós, né? E aí uma coisa que a Butler fala, né, com muita genialidade, que é isso, né? É uma menina ou é um menino, né? Não é uma descrição da realidade, né? Mas é uma prescrição, né? A partir desse enunciado, a gente já tem várias coisas que são impostas nesses corpos, né? E aí é isso, né? É na infância que a gente aprende que existem roupas de menina e roupas de menino. É na infância, né, que a gente é socializado e a gente aprende, né, qual papel exercer. É na infância também que a gente é separado em grupos, né? E que a gente aprende que há determinados espaços que são reservados a uma pessoa e há espaços que são determinados a outras pessoas, né? Isso tudo com base o genital que a pessoa tem. E eu queria muito mostrar para vocês um vídeo, eu não sei se vai funcionar. Se funcionar, seria, assim, agradabilíssimo. Eu vou tentar colocar, se não der, eu vou deixar o link para vocês assistirem depois. Mas, assim, eu amo esse vídeo. E tem tudo a ver com a nossa fala aqui, né, evidentemente. Eu vou tentar pôr. Um momento, gente. Não sei se já está compartilhando, né? Agora está acontecendo. Tá, então estamos vendo a sua tela. Não é bem isso que é para ver. Um momento. Vocês estão vendo ainda? Sim, estamos vendo. Estão vendo uma tela preta agora? Isso. Que ótimo. Então vai funcionar, gente. Tem 4 minutos o vídeo. Eu acho que vale muito a pena assistir o todo, né? Mas caso esteja enfadonho, vocês me avisem que eu tiro. Mas eu acho que vocês vão adorar. Eu adoro. Vou colocar, aí vocês me avisam se foi. O áudio também. Foi o áudio? Não, o áudio não. E agora, ó? Não. Estamos só Não? com a imagem. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Alguém pode me auxiliar? Será que você tem que tirar o som do seu celular, do microfone, será? Não sei se ele vai... Será? Jonas, você está com ele no arquivo ou na internet? No arquivo. Mas eu tenho na internet também.
Então, se tu tiver com ele pela internet, acho que eu abriria o link no teu navegador, e daí tu vai ali em... Você acha que eu abrindo pela internet vai melhor? Vai melhor, daí ele passa o som, daí tu pede ali na hora de compartilhar, tu pede para compartilhar uma guia. Aí ele deve trazer o som para Ai, nós. meu Deus, como é que eu volto, gente? Ui! Voltei. Aperta em apresentar agora. Tá. Aí pede... Tu já abriu o link no teu navegador, numa aba do lado aqui da nossa sala? Eu não estou compartilhando agora. Não, não tá. Tá. Aí tu pede, depois que tu abrir uma outra aba aqui no próprio navegador, o link disso que tu quer nos apresentar, tu aperta ali em uma guia, e aí ele vai abrir as guias que estão abertas no teu Chrome, se está pelo Chrome ou pelo qual que tu estiver. E tu seleciona aquela e pede compartilhar. Aí deveria vir com som junto. Tá. Eu compartilho uma janela. Isso. Uma janela. Não, peraí, uma janela não, pede uma guia, aperta ali no apresentar agora. Apresentar agora. Aí aperta ali uma guia. Ah, tá. Compartilhar com o áudio. Então vai aí, gente. Isso. Vai valer a pena, vocês vão adorar. Foi? Não. Tá Não, indo, não. tá vindo, calma, tá vindo. Deu, foi. Vamos ver o som agora. Vamos ver se vai com o áudio. Sim, tá com áudio. Tá com áudio? Então tá bom, gente. Eu vou deixar para vocês curtirem esse momento.
feitos pelo Criador. Sou menina, menina feminina. Sou menino, menino masculino. Sou menina, menina feminina. Sou menino, menino masculino. Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado. Me aceito como sou. Gente, voltei? Sim, sim, estamos te ouvindo. Ah, que bom, então. Adoro esse vídeo, sabe? Ele é um vídeo de 2018. Eu não sei se vocês lembram o que aconteceu em 2018, né? A gente teve a candidatura do Jair Bolsonaro, né? E uma das fake news, né, que ele frequentemente fazia menção era a do kit gay, né? Que na verdade, né, fazia parte de um programa do governo que era de 2004 e que chamava Brasil Sem Homofobia, né? E em 2014 a gente também teve um evento, né, muito importante, né, que foi quando o MEC, né, ele tentou incluir a educação sexual, né, e a promoção da diversidade de gênero no Plano Nacional de Educação, né? E aí o que aconteceu a gente sabe, né, que foram grupos conservadores, né, eles consideraram que esse não era um assunto pertinente para se ter, né, com crianças, e aí conseguiram barrar e não foi para frente, né? E tudo isso, né, esses eventos, né, lá no Brasil Sem Homofobia em 2004, aí depois do Plano Nacional de Educação, e por fim, né, na fake news, né, que o Jair frequentemente usava, né, isso tudo resultou, né, no que a gente ficou popularmente conhecido, né, como a ideologia de gênero, né, que tem origem na Igreja Católica. Não sei se vocês sabem, né, a Igreja Católica, ela, em 1990, alguma coisinha, 99, eu não lembro direito, ou 94, não lembro. Mas eles lançaram uma nota, né, que estava tendo tipo um congresso, né, de igrejas lá no Peru. Eles lançaram uma nota falando sobre os perigos da ideologia de gênero. Acho que é assim que chama a nota, né? Está disponível na internet. Ela tem 16 páginas nos PDF. Você lê rapidinho, assim, muito interessante, muito interessante. E aí, nessa nota, né, eles estão explicando o que é essa ideologia de gênero, que foi onde tudo começou. E aí, eu marquei para aqui, e eu quero ler para vocês, né, o que eles estão, o que essa Igreja Católica da época estava entendendo por ideologia de gênero, né? Eles colocam assim, primeiro, né, alegar, para eles, isso é ideologia de gênero. Alegar que gênero é uma construção social e, portanto, homens e mulheres não são naturais, mas construções. Alegar que existe, né, uma institucionalização do controle masculino sobre o feminino que perpetua a subordinação da mulher, chamado de patriarcado. Alegar que existe, né, uma heterossexualidade compulsória e que, na verdade, há diversas formas de sexualidade que são equivalentes à heterossexualidade. E alegar que existe homofobia. Assim, basicamente, é uma nota contra o feminismo, né? Tudo que o feminismo discute, eles estavam colocando como algo ideológico. Mas eles endereçam isso na nota, o que é muito interessante, né? Porque eles dizem assim, que existe um feminismo que busca a igualdade dos sexos, né, de direitos, e existe um outro feminismo, que é um feminismo de gênero, eles chamam assim, né, que é a invenção na cabeça deles, né? Feminismo não existe, o feminismo é sobre gênero, né? E aí é muito engraçado, né, toda essa discussão que se surgiu, né, em torno da ideia de ideologia de gênero, porque aí houve toda uma movimentação, né, religiosa e política, né,
para defender a criança dessa chamada ideologia de gênero, né? Eles estavam muito preocupados com a infância, esse período, e as crianças, né? A gente tem, né, o texto do Paul Beatriz Preciado, né, que é Quem Defende a Criança Queer, que vai muito de encontro com o que a Bárbara falou, né? Vários pontos que ela trouxe me remeteram também a esse texto. Que é um clássico, né, quando a gente está falando sobre infância, de criança, né, todo mundo que estuda gênero, né, a partir dessa perspectiva mais queer e tal, traz ele, né, e aí nesse texto, né, ele está fazendo menção a uma marcha que aconteceu lá na França, em 2013, e aí tinha uma pessoa que ela estava liderando essa marcha, né, que ela se chamava Frigide Bardot. Não sei se é assim que pronuncia, mas se vocês pesquisarem o nome do texto, vocês vão encontrar, né? Quem defende a criança queer. E aí essa marcha que aconteceu lá na França era para defender o direito da criança ter um pai e uma mãe, né? E aí tem um trecho nesse texto que ele fala o seguinte: a criança que Frigide Bardot diz que protege não existe. Os defensores da infância e da família apelam à família política que eles mesmos constroem. E a criança que eles consideram de antemão e a criança que se considera de antemão heterossexual e submetida à norma de gênero, né? Ou seja, eles estão defendendo uma família, um modelo de familiar que se foi construída, né? E também defendendo uma criança que sequer existe, né? Uma criança que ela já foi estabelecido o que ela é, né? Não há espaço para que essa criança se manifeste de outras formas, né? Então, ou seja, né? O tempo todo a gente tem, eu sei que já dei meus 20 minutos, tá, gente? Mas eu coloquei o vídeo, eu vou terminar em breve. Então a gente estava, né, com o dedo o tempo todo sendo apontado para nós, né, falando que nós somos responsáveis por criar uma ideologia de gênero, sendo que a gente já vive em uma ideologia de gênero, né, que já supõe um modelo de pessoa, né. É até errôneo dizer que não existe ideologia de gênero, né. Teve um período que muita gente estava falando assim, não existe esse negócio de ideologia de gênero, mas existe, né? A gente já vive ela, né? A tentativa é desconstruir essa ideologia, né? E apontar, não, isso é ideológico, isso não é um dado, né? Não é natural, não foi nascido assim, né? E esse vídeo que a gente acabou de assistir é um vídeo, assim, modelo da ideologia de gênero atuando, né? A gente tem lá, né, as meninas e os meninos, né, nos seus respectivos lugares, performando, né, a masculinidade, o menino lá mostrando um bíceps que nem tem, a outra menina alisando o cabelo, né, toda meiga, mas a gente viu que aquilo lá não era nem um pouco natural. A gente tem as roupas que eles estavam vestindo, a menina estava de azul, mas ainda assim era um vestido. Os brinquedos que eles estavam lá, né, as meninas com as bonequinhas, os meninos com o carrinho, né, assim, né, é a ideologia de gênero pura e posta, né. E mais pra frente eu vou retomar isso, porque assim, como eu disse, né, a gente tem esse lado, então, né, que são a criança trans não existe, e aí do outro lado a gente tem o ponto de que se você é trans de verdade, né, e quem é trans, né, lida com isso muito frequentemente, então se você é trans de verdade, você sempre demonstrou ser isso, estava lá desde a sua infância, né, porque essa é a essencialização também da experiência trans, né, esse inatismo, né, porque é uma forma de buscar validação também. Né? E aí a gente tem muitas pessoas trans que reproduzem isso também, porque é a forma que acredita mesmo e é a forma mais tolerada, né? Só colocar aqui para eu não me perder. E aí a gente tem esse outro ponto, né, que é a medicina que põe, né? Ela é quem dita que até então durante anos, né, e ainda é a detentora do saber sobre a transexualidade, né? E a gente tem isso posto, né, no DSM, que é aquele manual como é que chama o manual? Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? E nesse manual a gente tem alguns critérios, né? Quando eles estão avaliando, né, se uma criança é trans ou não, a gente tem alguns critérios que a criança precisa cumprir. São 8 critérios, e essa criança, para ser diagnosticada enquanto trans ou tendo disforia de gênero, ela precisa cumprir pelo menos 6.
né? Sendo que 5 desses critérios, se vocês pegarem para ler esse DSM, são baseados em normas culturais, né? É você avaliar, essa criança, essa menina quer vestir roupa de menino? Esse menino, ele gosta de brincar de boneca? Essa criança, ela só quer brincar com pessoas do sexo oposto, né? Então, 5 desses critérios, né, que estão no manual oficial, são baseados em normas culturais, e baseados em ideias extremamente machistas, né? A gente está falando de estereótipos de gênero. Então, a gente tem um ponto, assim, que é seríssimo aí, né? E, né, é o que eu disse, né? Mais da metade, né? Porque são 5 desses critérios, né? Mais da metade são baseados em estereótipos de gênero e em ideias extremamente machistas, né? E que ainda hoje isso dita muito da experiência trans, né? Muitos médicos ainda se baseiam nesses manuais, né? E Jonas, conseguir ir fechando, daí a gente retoma depois do debate. Tô fechando. E aí, né, eu vou finalizar levando para uma frase do Paul Preciado também, que ele fala nesse texto, né, que vai muito de encontro com tudo isso. Tem uma parte que ele fala assim no texto. O que o meu pai e minha mãe protegiam não eram os meus direitos de criança, mas as normas sexuais e de gênero que dolorosamente eles mesmos tinham internalizado. Foi o que a Bárbara trouxe, né? Que a família muitas vezes ela reproduz o que ela aprende, né? E que ela não necessariamente, ela não deveria ser um problema, né? Ela é porque ela não questiona essas normas. Mas as normas sexuais e de gênero que dolorosamente eles mesmos tinham internalizado, através de um sistema educativo e social que castigava todas as formas de dissidência com ameaça, intimidação e castigo, né? E por vezes até a morte. Eu tinha um pai e uma mãe e nenhum dos dois pôde proteger o meu direito à livre autodeterminação de gênero e de sexualidade, né? E isso é um fato, né? A gente tem pessoas que não estão defendendo o direito de crianças, né? Elas estão defendendo normas sociais, políticas, com interesses, né, de manter hierarquizações, né, de controle de corpos, e é uma pena que isso aconteça, né? Porque a gente tem milhares de pessoas que ficam desamparadas, que não têm família, porque não recebem apoio, a família não sabe como lidar, não sabe como questionar isso que está posto, e a gente fica, de fato, desamparado, né? E é isso. Não vamos estender, senão vai ficar muito longo. Basicamente é isso, muito obrigado. Legal, obrigada, Jonas. Desculpa o papel chato aqui de mediadora, de controlar o tempo. Nós vamos abrir aqui para o debate, a gente tem um formulário de inscrição, a Agnes também pediu para fazer uma fala no áudio, eu entendo que sim, logo eu passo a palavra. Eu queria só fazer um comentário de ordem mais geral, né, assim, que é curioso que a música que você traz essa referência do nosso gênero vem de Deus, né? O próprio nome da música do gênero vem de Deus, né? O quanto isso, de alguma forma, a gente pode pensar como um retrocesso, né? Porque antes da gente pensar que o sexo era polarizado, né? Que existia uma identidade, um sexo masculino divergente do sexo feminino, a compreensão era de que existia um único verdadeiro sexo. Esse era um pensamento que estava presente na Idade Média. Então, a ideia era que os nossos órgãos sexuais, homens e mulheres, eles eram absolutamente os mesmos, e eles se diferenciavam por um nível de perfeição. Então, né, o imaginário era de que os homens eram mais perfeitos do que as mulheres, eles tinham uma quantidade maior de calor, e por isso o sexo deles teria vindo para fora, né? Então, o pênis nada mais era do que o canal vaginal, né, as trompas de falópio, o canal deferente, testículos, faziam analogias aí entre os órgãos sexuais. E a interpretação que era feita na Idade Média era essa, né, de que o gênero não era uma consequência do sexo, mas que o sexo era uma consequência do gênero, embora esse conceito não existisse, né? Mas, então, o formato que o nosso órgão sexual adquiria, ele era, na verdade, resultado de uma cosmologia maior, né, do que né, algo como um Deus teria imaginado para nós, né?
E é essa frase, né, que de alguma forma se torna emblemática na canção, né, como se o gênero tivesse vindo de Deus, né, e não né, de um outro lugar, né. Então isso rompe completamente com o próprio pensamento científico que vai, né, depois construir uma ideia, né, de dois sexos distintos, né, intransponíveis, né, e que vão resultar. E aí também tem uma construção que eu acho que é o que a gente está problematizando hoje, né, nessa mesa, ou numa discussão mais contemporânea, que é questionar exatamente essa relação entre causa e consequência entre órgãos sexuais, no comportamento de gênero, desejo, né, e etc. Então, é um ponto que eu queria trazer aqui para o nosso debate. Então, a gente tem o link lá, não sei se já tem alguma pergunta formulada. Ana Beatriz, eu posso passar a palavra para a Agnes falar. Agnes? Pode passar para as pessoas que foram falando aqui no chat, eu vou passar as perguntas para você que foram chegando. Tá ótimo. Não está vindo som, Agnes. Agnes? Agnes, a gente não está te ouvindo. Será que não está nos ouvindo? Agnes, teu som não está chegando aqui. Agnes, a gente não. Não, a gente vê aparece como se estivesse ligado o som, mas o som não chega. Não te ouvimos. Será que tu consegue conectar sair e entrar por um celular, alguma coisa assim? Não, a gente não te ouve. Infelizmente, não. Talvez, enquanto a Agnes tenta resolver ali o problema do som, se alguém quiser... quer tentar, Agnes? Não sei se mais alguém se inscreve para a pergunta, se quer mandar pelo chat, pelo link, ou se quer levantar a mão aqui pelo nosso bate-papo, organiza bem também a fala. Agora tá indo? Ah, sim, agora a gente está discutindo. Eba. Então, gente, boa noite. Eu sou o Agnes, para quem não me conhece, eu falei na mesa de ontem sobre transfobia no esporte. E eu queria, em primeiro lugar, parabenizar muito a fala de vocês, com convidados tão especiais, né? Que eu tive o privilégio, a honra de conhecer até pessoalmente, tanto a Bárbara quanto o Jonas, né? A Bárbara, que foi uma pessoa tão importante na minha vida, né, Bárbara? Que eu passei lá no CRLGBT por anos, inclusive, foi lá que eu conheci a Bárbara, e foi muito importante, inclusive, na minha adolescência, até com a minha relação familiar, com a minha família. Hoje a gente está super de boa, assim, muito graças a Bárbara também, então, arrasou, Bárbara. Obrigado por tudo. E também o Jonas, né, que eu também pude assisti-lo lá presencialmente, né, quando não tinha pandemia, lá no IFISH, quando teve a Semana da Ressignificação, que foi, né, uma semana de debates e atividades organizadas pelo Ateliê Transmoras, para a gente discutir questões de gênero, principalmente relacionada à população trans, né? E também a mediadora, né, Helena Altman, que até conheci quando eu fazia parte do Conselho da Moradia, né, quanto representante discente, inclusive que a gente discutia questões sobre a população trans, né? Principalmente do Ateliê Transmoras, né, que ele funciona dentro da moradia, e que sempre sofreu ataques, né, de expulsão e de quererem fechar o ateliê. Então, queria inclusive parabenizar a Helena por estar agora mais por dentro, né, desses debates, de conhecer melhor mesmo as vivências e subjetividades
da população trans, então espero que isso carregue também uma moldura de postura em relação à população trans dentro da universidade, né, da moradia, enfim, essas questões. E falando sobre o tema da mesa, acho que falar sobre binarismo de gênero, né, principalmente na infância, barulho, se relaciona completamente com o que a gente está debatendo aqui, né, tanto sobre transfobia no esporte, quanto sobre a questão dos banheiros, porque na infância é onde tudo começa, vamos dizer assim, né, lá que a gente é ensinado, né, então essa discussão até sobre se a infância é um período, como posso dizer, apolítico, né, que foi o termo que o Jonas usou, a infância é extremamente política, né, assim como a vida adulta, porque ela, de certa forma, prepara a gente para a vida adulta, então, para a gente ser esses homens e mulheres heterossexuais, enfim, dentro da norma, para que o maquinário continue funcionando, né, da forma que funciona, né, até hoje, até a gente romper com isso. Então, até em relação ao esporte, as supostas diferenças, né, e vantagens no esporte, quanto também isso não está relacionado com da forma que a gente ensina meninos e meninas, enfim, da forma que a gente divide as crianças e como que elas devem, enfim, praticar esporte ou, enfim, toda a experiência corporal. E aí eu queria, já direcionando, assim, uma pergunta também, uma provocação, enfim, sobre essa discussão, né, não sobre necessariamente crianças trans, que eu também vou na linha do que o Jonas falou também, concordando com a Bárbara, né, sobre se existem ou não crianças trans, né, tipo assim, se existem crianças cis, né, essa questão da caixinha, né, porque existem crianças trans tanto quanto crianças cis, se a gente fosse colocar. Por mais que, enfim, de fato, eu acho que criança, no fundo, talvez ela não tenha ainda um gênero, tipo assim, totalmente definido pro resto da vida dela, porque ela está ainda aprendendo sobre tudo, sobre o mundo, né, mas, tipo assim, já que existem caixinhas, né, que a maior ideologia de gênero que existe é essa que a gente viu nesse vídeo, que é uma tortura assistir isso, e eu prefiro dar risada, né, porque, enfim, é cômico, né, pra gente não falar outra coisa. Essa é a maior ideologia de gênero e, tipo assim, da gente querer... Enfim, as caixinhas que criou não foi a gente, né? Se a gente faz uso da caixinha é para poder se afirmar politicamente e disputar o nosso espaço na sociedade, nossos direitos, enfim. Mas direcionando uma pergunta aqui, tanto para a Bárbara quanto para o Jonas, né? Que é sobre como posso dizer assim, o propósito, assim, mais por trás dessas mesas de eventos, que é sobre a questão de banheiros, né? Tipo, de banheiros neutros ou femininos e masculinos, ou como que as pessoas trans se encontram nisso, né? Se seria melhor criar um terceiro banheiro, seria um banheiro das pessoas trans, ou seria um banheiro sem gênero, ou enfim, que é muito complicado mesmo, mas por isso que a gente está discutindo isso daqui. Então, é isso, gente. Muito obrigado. É isso. Chegou uma outra pergunta também, pelo formulário, que eu colei aqui no chat, a gente pode ler aqui, daí passa a palavra para a Bárbara e para o Jonas já comentam, respondem em bloco. O período de infância, mesmo sendo visto como um período de neutralidade, é um momento que se molda o caráter binário do ser, onde se organiza para as crianças o que eles devem e não devem fazer enquanto machos ou fêmeas. E a sobrinha tem 3 anos e ela fica me dando aula sobre o que é de menino e o que é de menina. 3 anos, e ela enfatiza que não pode brincar de coisas que considera de menino. E chora se alguém insistir com ela que não existem coisas de meninos e meninas. Bom, posso começar, Jonas? Sei que não foi isso que vocês falaram, mas em momento nenhum eu quero dizer que não existem crianças trans, tá? Não foi essa... Se eu me fiz entender assim, não foi isso. Foi justamente pensar que Jonas e a prima poderiam ser 2 crianças que queriam usar boné. Ponto. Entende? É nesse sentido que eu falo que não existe... criança, que não deveria existir criança trans, porque justamente as crianças poderiam brincar com bonecas, carrinhos, Incrível Hulk, Mulher Maravilha e etc. E ninguém fica verde porque se fantasia de Hulk, e ninguém sai voando porque se fantasia de super-homem. Então, o meu desejo, e talvez utópico, é que simplesmente as crianças possam ser crianças, né?
Não que não existam, hoje a gente precisa, de novo, hoje a gente precisa dessas caixinhas, justamente para que a gente possa fomentar políticas públicas, para que a gente possa garantir direitos, principalmente a saúde, mas direitos à saúde, a habitação, a educação. Então, eu sei, viu, Agnes, que não foi isso que você falou, mas é só para me fazer entender melhor. E eu concordo com essa neutralidade fictícia da infância, quando convém, né? Porque quando convém, existe essa neutralidade. Não, você não sabe o que você quer. Não, você não é um menino que se sente menina. Não, você tem pepeca, você não pode ser um menino. Mas essa neutralidade é muito parcial, né? Porque se o meu filho, eu tenho, por enquanto, 2 meninos, um de 17 e um de 13. O meu filho, na infância, falasse que tem uma namorada, ninguém ia questionar, como de fato aconteceu. Ele tem 17 e o pequeno tem 13, por enquanto se identificam como meninos. Ninguém questiona a heterossexualidade deles. Ninguém falou, será que essa heterossexualidade dos meninos não é passageira? Será que não é só uma fase? Será que você sabe bem o que você quer? Será que você gosta mesmo de menina? Você não está confuso? Ninguém questiona. Os 2 já tiveram cabelo comprido. Ninguém nunca questionou, será que vocês não são meninas? Será que vocês não se identificam como meninas? Então, infelizmente, existem 2 pesos e 2 medidas, né? As pessoas trans como um todo, e aí não só pessoas transexuais, mas as pessoas trans, incluem qualquer pessoa que transita entre gêneros, tem suas infâncias roubadas. Isso é muito sério, porque elas são podadas o tempo todo de brincar com coisas que elas queiram brincar, de usar boné se quiser, ou de usar saia se quiser, ou de não usar nada se quiser, né? Então, assim, infelizmente, essas questões de gênero são tão enraigadas, mas elas têm 2 pesos e 2 medidas, porque a pessoa LGBTQIA+, é o tempo todo questionada, o tempo todo desqualificada, o tempo todo deslegitimada, mas a pessoa que se diz ou que se manifesta até então como cis hétero, tá tudo bem, ela não é questionada, ela não é... Né? E isso, eu estou até vendo a fala aqui da criança de 3 anos que enfatiza essas coisas. Quando meu filho mais velho tinha, acho que 4 anos, ele já tinha essas coisas de namoradinha, até porque, infelizmente, o meu pai, né, como uma pessoa criada nessa sociedade, ficava enfiando isso na cabeça deles e não adiantava discutir. E aí foi todo um trabalho para entender qual é o tipo de namoro que criança tem, coisas desse tipo. E em algum dia, voltando da escolinha, eu falei para ele, eu vi, e você tem algum namorado? Ele me olhou com a maior cara de espanto, assim, de indignação. Ele, claro que não, mãe. Eu falei, por que claro que não, filho? Porque eu sou um menino, eu tenho que gostar de meninas. E assim, ele tem 17 anos, eu estou no centro de referência trabalhando há 18. Eles nasceram lá dentro, meus filhos. Então, essa é uma política, lá em casa é palestrinha o tempo todo desconstruindo essas questões de gênero, e mesmo assim, ele com 4 anos, se indignou da minha pergunta. E aí eu falei, você poderia ter namorados também, qual é o problema? Ele, mãe, isso não pode. Eu falei, por que não? Porque menino namora com menina, menina namora com menino. Aí, palestrinha, né? Fomos da escola até em casa dizendo, não, sabe o tio fulano e o tio ciclano, eles são namorados e tá tudo bem. A tia ciclana e a tia fulana são namoradas e tudo bem. Olha, o tio João com o tio José são pais do fulaninho e tá tudo bem. Então, assim, a gente tem que namorar com quem a gente ama, que quer namorar com a gente, blá, blá, blá. Então, são coisas que, mesmo a gente tentando essa desconstrução o tempo todo, a gente passa por isso, né? Mas é muito importante que a gente se atente a essas questões de deixar que as nossas crianças sejam livres, deixar que as nossas crianças brinquem com o brinquedo que elas quiserem, que fizer sentido, com a roupa que elas quiserem, com a peça de roupa que elas quiserem. Gostou de uma peça de roupa? Eu conto até, já deixo você falar, viu, Jonas? Eu dou os meus exemplos, gente, porque são as coisas mais reais que eu posso trazer para vocês, do quanto é possível desconstruir algumas coisas, né? O meu pequeno também sempre gostou de rosa, o Rafael. E teve chupeta rosa, teve mamadeira rosa, lá em casa não tem, é isso mesmo, assim, de verdade. E aí um dia meu pai comprou
o mesmo que ficava enfiando a namoradinha na vida deles, né? Mas meu pai também se desconstruiu bastante nesse tempo. E aí ele comprou um de umas baseadas de meia e trouxe esses pacotinhos com 3 meias para o Rafael, pequeno. Era uma meia lilás, uma meia laranja e uma meia pink, gente. Pensa um pink Barbie, assim. Pink, de verdade. Peguei as 3 meias, como tudo que eles ganham, eu pergunto, vocês gostaram, você vai usar? Vou, botei na gaveta deles. E aí o Rafael um dia me desce, ele tinha por volta de uns 6, 7 anos, ele me desce um dia para ir de meia cor-de-rosa para a escola, de meia pink. E é o tempo todo essa desconstrução na gente. Aí eu olhei, fiquei meio esquizofrênica, porque metade de mim era mãe de um menino que iria sofrer discriminação na escola, e metade de mim era psicóloga, desconstruída, sexóloga, de referência, nananã. E aí fiquei nessa briga, né? Aí eu olhava para ele, olhava para a meia, e aí o que eu consegui falar foi, Rafael, você vai de meia pink para a escola? Aí ele, vou. Ele nem entendeu a minha pergunta. Aí eu falei, você sabe que vão te zoar, né? Sei, mãe, nem ligo. Ok, viva a autoestima, vamos lá. Isso mesmo. E fiquei o dia inteiro naquela angústia, naquela ansiedade para saber o final da história, né? E aí, quando ele chegou em casa, eu falei, e ele passou o dia inteiro na escola, quando chegou em casa no final do dia, eu falei, e aí, filho, como é que foi na escola? E nessa época ele ainda era cabeludo, que ele queria ser igual o goleiro, não sei o que lá, não era o Cássio, era um outro X. E aí eu falei, e aí, filho, como é que foi na escola? Aí ele, nossa, mãe, as meninas são muito chatas. E aí eu falei, as meninas, filho? E ele falou, as meninas, mãe. Porque elas passaram a manhã inteira me enchendo o saco, dizendo que eu sou menina porque eu tava de meia rosa. Aí eu falei, filho, e você falou o que para elas? Falei que então elas eram todas meninos, porque elas estavam todas de bermuda azul. Aí eu assim, né, viva a autoestima, acho que eu tô no caminho certo, mas assim, né, então eu conto essas coisas para a gente pensar como é possível a gente desconstruir. Eu não sei se meus filhos vão continuar se identificando como meninos por enquanto, né, quando crescerem, eu não sei se eles vão continuar se identificando como heteroafetivos, eu não sei, e pouco me importa. Me importa se eles têm relações saudáveis, me importa se eles têm relações afetivas, né, que sejam relações afetivas de cuidado, de afeto. Então, a gente precisa olhar para as nossas crianças como crianças, né, e a gente precisa oferecer para as nossas crianças todas as possibilidades. E a criança vai se identificar. Eu fui uma menina super moleca, eu odiava boneca, eu nunca fui de brincar de boneca. E que bom que eu tive um pai e uma mãe que, mesmo sendo militar, mesmo sendo extremamente rígido, docentes da Unicamp, inclusive da física, imagina, meus pais são físicos da Unicamp, né? E mesmo assim, eles me possibilitaram. Então, você quer fazer futebol? Vai fazer futebol. Você quer brincar não sei o quê? Vai brincar na rua. Então, tive esse privilégio de poder vivenciar a minha infância, né? Mas é isso, a gente precisa pensar e educar as famílias para isso, porque as pessoas trans como um todo têm suas infâncias roubadas. E a gente precisa olhar para essa ideologia de gênero justamente que acontece e desconstruir. Se o Joãozinho quer se utilizar de vestimentas XYZ, se a Mariazinha quer usar vestimentas XYZ, tá tudo bem. Então, acho que é desfazer esse peso, né? Obviamente, gente, que existem crianças que não se identificam com esse sexo e gênero atribuído, né? E é para isso que a gente tem que olhar. Como é que você prefere ser chamado, chamada ou chamade? Como é que você quer? Que banheiro você usa? E a questão do banheiro é uma questão que independe de idade, né? Vocês estão de prova aí. Então, é uma questão que a pessoa precisa ir no banheiro com o qual ela se sente bem. A gente, no Centro de Referência, nunca defendeu coisas específicas para a população LGBT. Por muito tempo, a gente discutiu a questão dos abrigos de Campinas, por muito tempo a gente discutiu várias questões. Vai ter um abrigo LGBT, vai ter um banheiro LGBT, vai ter né? A gente, por muito tempo, disse, não, a gente precisa educar a nossa sociedade para a diversidade, eu preciso educar as pessoas para saberem conviver com a diversidade. Hoje, eu já não sei se eu diria a mesma coisa, porque a possibilidade de uma violência física, a possibilidade de uma violência sexual dessas pessoas em banheiros, que outras pessoas acham que não cabem, é muito sério, é muito grave. Então, acho que a gente precisa pensar junto quais as possibilidades reais
desse local, né? Existe a possibilidade de se fazer em banheiros, cabines individuais, e ok, a gente lava a mão no espaço em comum? Perfeito, seria o ideal para mim. A gente não teria banheiro de mulher, banheiro de homem, feminino, masculino, unissex. Muito menos pessoas, banheiros LGBTs, porque quem é que entra nesse banheiro? Na minha avaliação, isso estigmatizaria mais. Só que eu tenho outro lado de consciência de que as pessoas vão ser violentadas se usarem um banheiro com o qual as pessoas acham que ela não se identifica. Então, na minha avaliação os banheiros deveriam ser banheiros, cabines onde você entra, faz o que você tem que fazer e sai. Simples assim, né? Mas eu não sei dentro, por exemplo, a gente está falando da Unicamp, eu não sei o que é possível, né? A gente teria vestiários, por exemplo, também de cabines individuais, eu entro lá, troco de roupa, eu tomo meu banho, sei lá, e boa, né? Eu não sei a realidade, né? Uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Então, acho que é isso. Obrigada, Bárbara. Jonas? Alguém tinha falado, né, sobre a criança de 3 anos que já fica dizendo, né, o que é de menino, o que é de menina. Eu não sei o que acontece. Quer dizer, eu sei, quer dizer, eu suponho, né, e assim, eu fico assim, desolado quando umas coisas assim acontecem, né, porque às vezes são crianças muito pequenas, e que aparentemente, né, mas 3 anos, né, deu tempo dessa pessoa estar socializada a esse ponto. Será que é algo que parte dela no interior? Não acredito nisso, né? Eu não gosto de natismos nesse sentido, de essencialismo de identidades, mas eu acho que há vários fatores, né, que podem estar influenciando uma coisa dessa, né? A gente tem a questão, porque a educação e o socializar, ele não se reduz ao ambiente familiar, embora muitas pessoas conservadoras vão dizer que sim, que cabe à família educar a criança, mas a gente sabe que não é. Uma televisão ligada está educando aquela criança, né? A escola está educando aquela criança. Então, por mais que dentro da sua família exista, né, discussões e se questione essas coisas e promova, né, uma maior liberdade, a gente tem outros fatores, né, outras forças muito intensas que podem levar a criança para um outro caminho, né? E às vezes a família não dá conta, né? Suponho, né? Imagino que isso aconteça, né? Agora, em relação à questão do banheiro, né, que a Agnes trouxe, eu não sei o seu pronome, Agnes, porque para mim Agnes é um nome bem neutro. Eu só queria mostrar para vocês uma questão que é essa daqui, ó. Veja se estão vendo. Sim. O que está aparecendo? Está aparecendo fotos. Fotos. Ah, eu não estou vendo aqui, mas está aparecendo fotos, né? Sim. Tá, legal. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos aqui, né? Pensando nessa questão do banheiro, olhando essas fotos, né? Quem que vocês acham que seria, quais pessoas seriam barradas num banheiro, né? E vamos pensar assim, banheiro feminino, né? Quais dessas pessoas seriam barradas e quais conseguiriam entrar com uma certa tranquilidade, né? Eu espero que todas, né, possam entrar num banheiro feminino, porque todas são mulheres e todas são mulheres cis, né? Não existe nenhuma mulher trans assim, né, dentro da concepção trans clássica. Não existe nenhuma mulher trans entre essas pessoas, né? Então, quando a gente fala de banheiro, né, é uma questão muito delicada e as pessoas sempre levantam, né, a questão da segurança, né? É tipo, não é que eu sou transfóbico, não é que eu sou contra pessoas trans, mas não é seguro, né? Porque qualquer homem pode se vestir de mulher, né? Que esse é o argumento clássico, entrar no banheiro e estuprar mulheres, né? E de fato, isso pode acontecer, né? Nada impede, inclusive agora, que isso já aconteça, né? E provavelmente há casos, não duvido que haja. Mas é uma segurança, né? Essa preocupação com a segurança é uma preocupação hipócrita, porque as pessoas estão preocupadas só com as mulheres cis, né? Ninguém está preocupado com as mulheres trans, né? Ninguém está preocupado com a comunidade LGBT. E aí não é nem só pessoas trans, né? A gente tem lésbicas, sapatões que não performam a feminilidade, né? Com o que a gente tem de feminilidade e tem dificuldade de entrar no banheiro,
né? Eu já vi um vídeo lá nos Estados Unidos, uma garota que o cara não deixou entrar no banheiro porque ele achou que era um garoto, né? Então essa questão do banheiro, ela diz respeito a todo mundo, né? Banheiros tem que ser um espaço seguro para todo mundo, né? E não para uma ou para outra pessoa. Né? Então é muito hipócrita, né, essas pessoas que ficam preocupadas, né, com esses abusos que vão acontecer dentro do banheiro, né? E se acontecerem, né, as pessoas envolvidas, né, devem ser dar essas pessoas devem ser punidas ao seu modo, né? Elas têm que pagar por um crime que não deveria, né? Elas não têm direito de violar o corpo de outra pessoa, né? E se inclusive for uma pessoa trans, né, que ela também seja devidamente punida, né? Por isso, não é defender, né, as pessoas trans como se fossem santas também, né? E aí, né, eu concordo muito com o que a Bárbara falou. Eu não vejo positivo um banheiro LGBT, né? Porque eu acho que expõe ainda mais a condição daquelas pessoas, porque todo mundo que vai entrar lá é LGBT, ou então as pessoas que estão vendo vão presumir que são LGBTs, ainda que não sejam, né? Talvez um hétero quer entrar lá e, né? Então eu acho isso problemático, porque expõe, né, a condição das pessoas. E também concordo com a Bárbara, né, no sentido de talvez pensar um banheiro individuais, né, e apenas uma parte compartilhada. A gente já tem alguns estabelecimentos que é tipo um banheiro, e aí homens e mulheres e não binários que queiram entrar nesse banheiro, né? Mas isso não funciona quando a gente está pensando em um lugar que já está pronto, né? O Unicamp já tem o seu banheiro, né? E ele provavelmente já é dividido. E aí, realmente, é uma questão a ser pensada. Eu acho que arquitetos deveriam estar falando sobre isso, né? Perdão. Os arquitetos deveriam estar pensando a respeito disso, né? Por que não convida, né, esses alunos de arquitetura para se pensar em um projeto de banheiro que seja inclusivo, né? Não só para pessoas trans, né? Mas que tenha acessibilidade, né? Uma vez eu ouvi dizer que pensar acessibilidade dentro da arquitetura, poucas pessoas fazem porque parece que é muito trabalhoso, também exige uma demanda de dinheiro também, né? Não é tão barato. Mas eu acho que é um diálogo que tem que ser feito com o pessoal da arquitetura e que deveria estar pensando a respeito disso, né? Sobretudo esses novos estudantes que estão entrando e tentar promover isso, né? Eu realmente não tenho uma solução para quando os banheiros já estão prontos. Não sei como pensar nesse sentido, né? E com certeza tem que haver conscientização, né? E o diálogo, se já for usar o banheiro que está pronto, né? Eu acho que precisa haver uma discussão a respeito disso, né? Porque vai haver resistências, né? As pessoas não estão dispostas a compartilhar banheiros, né? E mesmo que a gente saiba, né, que se trata de argumentos muitas vezes hipócritas, né? De uma segurança que só diz respeito a uma determinada pessoa, um determinado tipo de gente, é bem delicado. Então, assim, eu não tenho uma solução. Mas Ô, Jonas, só completando esse argumento que você traz da violência sexual, gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Quase todas as palestras que eu faço, esse argumento vem. Ah, mas o cara vai vir vestido de mulher para estuprar alguém no banheiro. E aí eu tenho duas respostas. Eu falo, a primeira você acha mesmo que alguém vai sair da casa dele vestido de mulher, fazer todo o trajeto para entrar num banheiro feminino, vestido de mulher, correndo de risco, inclusive de não chegar lá, né, para estuprar uma mulher? Segundo argumento, os meus pacientes, mulheres, homens, trans, independente de caixinha, que sofreram violência sexual, e não são poucos, sofreram dentro de casa. As pessoas não precisam ir para banheiro público para estuprar ninguém. A violência sexual acontece dentro de casa. E eu não tenho certeza da estimativa, mas acho que aproximadamente 85% dos casos de violência sexual são computados por pessoas próximas, por pais, padrastos, mães, porque a gente acha que é só homem que violenta sexualmente, não é, tá?
mas por pessoas que têm um vínculo afetivo com essa criança, no caso de crianças e adolescentes. Então, assim, ninguém precisa se vestir de mulher e ir para banheiro estuprar ninguém. Não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas LGBT+, que entram em banheiros, sofrem, sim, violência. E eu sempre pergunto para os estabelecimentos, você garante a segurança dessas pessoas? Então tá, você está me dizendo que a pessoa tem uma vagina, ela tem que entrar no banheiro feminino. Você vai me garantir a segurança, a integralidade dessa pessoa? Porque se você garantir, ok, vamos lá, a gente pode conversar. Agora, se você não garante, a pessoa precisa ter o direito de usar o banheiro com o qual ela se sente à vontade, com o qual ela se identifica, e justamente com o qual ela vai ter mais segurança física e sexual, porque é muito comum das pessoas se juntarem nos banheiros, às vezes de shopping, banheiro, não estou falando de banheiro, né, banheiro isolado, não, banheiros, assim, de espaços comuns, e que a pessoa LGBT é agredida fisicamente ou sexualmente por um grupo de pessoas, né? No geral, no banheiro masculino, mas isso acontece no feminino também. Então, é urgente essa questão do banheiro, e eu adorei a sua ideia da gente conversar com arquitetos, vamos pensar como é que isso é possível, com planejadores né, dessas estruturas. Eu acho que isso é urgente e é uma ótima proposta para a gente pensar. Acho que isso é legal de levar para as faculdades, para as pessoas que estão se formando aí. Acho muito legal. Pessoal, a gente está se aproximando aqui do nosso tempo, então eu queria ver se tem mais alguém que quer se inscrever. Daqui a gente pode fazer aí o último bloco, e depois a Bárbara e o Jonas respondem. A Ana Beatriz colocou aí no chat um link para a presença, para a posterior emissão de certificado. Tem duas outras perguntas, eu vou colar aqui que chegaram. Uma é como fazemos para os pais e avós se entenderem. Eu acho que tem aí uma questão geracional interessante, né, para vocês explorarem. E uma outra pergunta que é, acho que um pouco inspirada no filme, né, sobre a questão do chá de revelação, né? O que vocês acham em relação a isso? O que poderia ser feito para falar sobre o gênero do bebê sem menino azul e menina rosa? Mais alguém gostaria de formular uma pergunta aqui na sala, pelo microfone ou por escrito? A Lu escreveu, tem grupos como o EMAG, que trabalha com arquitetura e urbanismo, tá dialogando em cima dessa questão aí da arquitetura. Alguém gostaria de abrir, desculpa, Lu, alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, então eu passo a palavra, Jonas, começa você agora, com o microfone aberto. Eu já tô com o negócio aberto. Como fazer os pais, avós entenderem, assim, eu sou a pior pessoa para falar isso, porque eu ainda não conquistei esse espaço dos pais entenderem, né, minha mãe não entende, né, eu nunca falei para minha mãe que eu era trans, né, as pessoas contaram a ela que eu era, né, porque eu tô na internet, as pessoas me conhecem, parentes, né, foram parentes que contaram, né, eles me viram na internet, mostraram foto minha para minha mãe, sem a minha permissão, e mesmo acontecendo isso, nunca houve uma conversa entre nós, né, então isso nunca foi um ponto, e ela não falou, eu também não falei, e ficamos por isso mesmo até hoje. Então, não tenho como te dar esse conselho. Agora, só para pegar a outra também, a questão do chá de revelação, né? Acho que é uma coisa, assim, bem... totalmente desnecessária, né? Tá muito pautada em estereótipos de gênero, a gente fica desolado quando a gente vê pessoas trans fazendo chá de revelação, tipo, amado, você não entendeu nada. E eu não sei, né? A necessidade mesmo de revelar o sexo da criança parece meio esquisito quando a gente para pra pensar, né? Tipo, mas por que você quer saber o sexo da criança? É bizarro, né? É uma necessidade da gente de saber o sexo do outro muito estranha, mas também é cultural, né? Tá dado e tá posto, então a gente meio que não sabe lidar com não saber, né? Embora, né, vai haver outros indícios, né? Muito provavelmente nessa criança e nessa família que vai te dizer qual é, né? E talvez é isso, né? Você vai presumir esse sexo para quê? Ainda mais quando a gente está falando de uma criança, de um bebê, né? Não tem utilidade,
Não tem propósito, né? Eu acho que é interessante quando você vai transar com a pessoa, mas não é o caso. Então, eu não acho que a necessidade, e ainda que no chá de revelação, né, isso não... E aí nem existe chá de revelação, né? Mas, vamos anunciar, fazer uma festinha aqui, que teve a criança. Vai haver indícios, né? Com o passar do tempo, você vai saber, essa família vai te falar, né? Ela não vai ser... em algum momento vai acontecer em que você vai saber, né? Mas eu não acho que a necessidade de uma cerimônia para isso, né? Porque é uma cerimônia que está muito pautada em estereótipo de gênero, é muito violento para a criança. Eu acho isso extremamente violento você já ter, né, padrões estabelecidos, né, gostos estabelecidos, sem nem você ter a oportunidade de saber se você realmente gosta daquilo ou não. E aí a gente estabelece essas normas que, obviamente, né, as crianças, muitas não, né, mas uma grande parte vai romper com essas normas, e aí a gente vai categorizar essa criança como uma criança problema, e aí já viu, né, desemboca no onde a gente está hoje. Acho que é isso. Bom, concordo plenamente com a questão do chá de revelação. Eu acho extremamente desnecessário, na verdade, eu acho bem vergonha alheia, mas tudo bem, né? Tem uns que são um horror, não só pela breguice, mas pela violência, eu concordo plenamente. Eu acho que é uma rigidez, é de novo uma violência de você contar com um caminho pré-determinado para essa criança e que você não sabe qual vai ser, né? Então, eu acho que é justamente contra o que a gente pensa. Mas a gente sabe que é uma questão social, a gente sabe que é uma questão cultural, e enquanto a gente não consegue desconstruir essas coisas, o que a gente poderia ir amenizando essas questões. Então, tirar o rosa e azul, né? Você colocar, sei lá, amarelo e verde. Amarelo e verde é sacanagem, né? Nossa bandeira nos foi roubada, mas tudo bem. Ai, que raiva, mas tudo bem, deixa para a próxima discussão, né? Mas o verde e azul é nosso sim, e 17 é o dia do meu aniversário antes de qualquer político que se apropriou desse número, então quero deixar registrado aqui, né? Para a gente não ficar com birra do 17. Então, assim, né, eu tô brincando, mas assim, que a gente possa colocar o lilás e o sei lá o quê, né, assim, que a gente possa ir fazendo essa transição, e principalmente trazer esse debate para dentro das famílias. Olha, você está revelando o genital dessa criança, mas você tem a consciência que isso não é pré-determinante na vida dela? Não é um caminho fácil, gente. Pode até ser uma ideia utópica da nossa vida, sei lá, ai, Bárbara, como você é poliana, né? Mas a gente pode sim ir desconstruindo essas questões, a gente pode sim ir reconversando. Porque não adianta a gente achar que vai acabar, gente. As pessoas gostam dessa coisa do chá de revelação. O que a gente pode ir é desconstruindo esses conceitos tão rígidos do rosa, do azul, né, da minha princesinha e do meu bonitão, fortão, garanhão, sei lá o que, né? E aí acho que dá liga com a questão de cima, porque a gente vai refazendo essas expectativas que a gente tem com relação aos filhos, né? O que mais machuca, o que mais mata, o que mais destrói as relações familiares são as expectativas que essa família tem em relação a essa criança, né? Justamente por esse genital, pênis e vagina aí, que constrói toda uma vida pré-determinada. E aí a frustração essa criança não é o que eu esperava que ela fosse, né? E eu sempre questiono, eu atendo muitas famílias, eu adoro atender família, principalmente essas mais difíceis, porque a gente vai argumentando com elas. Eu sou meio violenta, assim, com algumas coisas, então eu adoro quando vem essas muito rígidas, porque a gente vai justamente falando de amor, a gente vai justamente falando, quando você estava grávida, você não dizia que tanto faz que venha com saúde? Pois é, seu filho, sua filha tem saúde. Você imaginou que ele seria um homem, nananana, uma mulher assim, assado. Mas você não quer que seu filho ou sua filha seja, ou seu filho seja feliz? Não é isso que importa. Não importa se ele tem relações saudáveis, se ele tem uma relação de afeto, não importa que ele é uma pessoa de bem, não importa o caráter dele, né? Então a gente fala sim, lá no Centro de Referência, no processo de luto, porque é um processo de luto não porque as pessoas morreram, mas porque as expectativas precisam se ressignificar,
né? A expectativa dessa família com relação a essa bonequinha, essa princesinha que vai ser amiga e próxima, não sei de quem, e o cara viril, que vai ser um pai de família, não sei lá o quê. Menos, sabe? Menos. Então, a gente vai ressignificando essas expectativas. Eu, inclusive, vou até trazer para vocês de primeira mão, estou lançando um projeto que se chama Saindo do Armário com Você. E ele foi pensado justamente pela dificuldade que eu vejo das pessoas com as quais eu convivo, né? Não só pacientes, mas amigos também, que tem muita dificuldade dessa questão de dizer para a família, né? Eu não gosto da palavra se assumir, porque eu nunca precisei me assumir hétero, né? Mas ainda se usa, né? Essa coisa de se assumir, sair do armário, ok. Mas de contar para a família da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. E aí o projeto é justamente isso. Eu gravo um vídeo de cada letrinha para pessoas que você ama, para pessoas, né, que importam. Então, por exemplo, eu sou um homem trans falando para os meus pais, para os meus padrinhos, para os meus avós, para o meu chefe, para não sei quem. Eu sou uma mulher trans, sabe? Eu, Bárbara, psicóloga, falando, olha, a sua filha não se identifica exatamente como uma menina, nananã, a sua filha, né, pensa como menino, e a gente vai usando alguns argumentos que tenta desconectar da questão do genital, né, porque, e eu falo sempre com as famílias, eu falo, imagina se o seu marido sofre um acidente e ele perde o pênis no acidente. Você acha que ele vai virar mulher porque ele não tem mais um pênis? Ah, não, né? Então, a questão de ser homem, se sentir homem, não é o pênis. Então, com muito amor e com muito cuidado, a gente vai desconstruindo esses conceitos tão arraigados que essas famílias têm, né? E eu sempre falo para os meus pacientes, quem me conhece sabe, vamos tentar rever essa questão da nossa necessidade de aceitação dos outros, sabe? As pessoas precisam simplesmente buscar o autoconhecimento para que você saiba quem você é, para que você não precise da sua mãe te apoiando, te aceitando, para que você não precise do seu pai, da sua avó, do seu avô. Porque se você começa a olhar para você, você acolhe com carinho as suas qualidades, e você acolhe com carinho as coisas que você precisa melhorar, que eu não gosto de chamar de defeito, porque defeito é uma coisa que vem, né, defeituosa, não tem conserto, né, mas as coisas que a gente pode melhorar, automaticamente as pessoas vão vendo que você está feliz, automaticamente as pessoas vão vendo que você está bem, e é isso que importa, é você com você. Então, acho que uma das alternativas é a gente buscar sempre esse autoconhecimento e buscar o diálogo, gente. Eu sei que é um saco você ter que ficar explicando, né, o beabá de como você se sente, mas é importante porque é educativo, que as pessoas consigam entender, pelo menos entender. Pode ser que a família não aceite, não goste, não entenda, mas é importante esse diálogo. Né, entender que essas pessoas, né, pensa se você não estivesse vivenciando essa situação, será que para você seria tranquilo entender? Uma pessoa que é não binária, uma pessoa que, né, que é uma pessoa trans, uma pessoa que é travesti, uma pessoa que é queer, uma pessoa que é, né, que é homoafetiva, bi, né, assexual, gente, a gente fala de pessoas assim, mas pessoas assexuais são super incompreendidas, então, se a gente não tivesse vivendo isso tudo na pele, será que eu teria facilidade de entender o que é tudo isso? Então, acho que o caminho é esse, que a gente possa respirar, diferenciar o que é pergunta inconveniente, porque as pessoas se sentem no direito de fazer perguntas para as pessoas trans que não fariam para uma pessoa que não é trans, né? Coisas do tipo, mas você vai fazer cirurgia? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver o quê? Então, assim, mas é isso, que a gente possa ter um pouco de paciência, se é que isso é possível, mas de entender que muitas vezes a gente não vai ter o apoio da família, a aceitação da família, e não só com essa questão. Tem várias outras questões que talvez a família não apoie. Talvez não apoie sua profissão, talvez não apoie a forma de vida que você escolheu, talvez não apoie que você não quer casar, talvez não apoie que você não quer ter filhos, talvez não apoie que você quer ser mãe ou pai solteiro, talvez, entende? Então, a gente vai fazer as coisas pela nossa cabeça. Então, que isso seja também ser eu mesmo, que seja também realmente de acordo com o que eu me
me entendo e me respeito. Acho que é isso. Gente, se deixar eu fico falando, vocês me cortem aqui, viu? Legal. Pessoal, quero fazer de novo um convite que vocês abram as câmeras para a gente fazer uma foto antes das palavras finais do Jonas e da Bárbara. Olha essa sala, 39 pessoas. Daiane já abriu, Eric, quem mais? O Agnes estava antes, Ana Beatriz. Vamos fazer uma foto bonita para botar depois no Instagram do KF, do Movimento Feminista da Unicamp, e quem mais? Olha, está ficando mais bonita a minha tela aqui. Eu vou mandar para o pessoal da organização do evento, e daí depois eles postam, fazem chegarem até vocês. Mais alguém? Vamos ver, quem mais? Mais alguém anima? Vou tirar outra foto de novo, hein? Avisa pra gente aí. Vou avisar. Então, ó, em 3, 2, 1. Legal. Bom, então nós temos aí 3 minutos para encerrar o horário, para todo mundo preparar a janta, dar uma descansada. E aí eu passaria, então, a palavra para a Bárbara e para o Jonas para se despedirem. E é isso. Jonas. Gente, quero agradecer muitíssimo. Acho que não tenho mais nada a pontuar sobre a nossa discussão. Acho que ela foi muito rica, eu gostei muito. Espero que eu tenha contribuído com quem estava aqui de algum modo. Gostei muito de ouvir a Bárbara, falou muito bem, trouxe várias reflexões também. Agradeço muito todo mundo que esteve aqui esse tempo todo ouvindo a gente. Fico muito contente, né, de saber que as pessoas estão tão interessadas e engajadas. E é isso. Muito obrigado pelo convite também, pessoal. Adorei participar. Espero ir para a Unicamp em breve. Bom, eu quero agradecer o convite, dizer que é muito bom estar aqui, é muito bom estar dentro das universidades trazendo esse debate. E eu espero que a gente vá cada vez mais avançando, cada vez mais falando para pessoas que também precisam ouvir, não que quem estava aqui não precisasse. Eu acredito muito que quem está aqui é porque tem que estar aqui, né? Mas para as pessoas que talvez a gente precise realmente fazer pensar e desconstruir, realmente que a gente possa expandir esse debate tão importante, tão rico. Acompanhem os outros dias, a semana não acabou, tem outros dias de atividade, ontem foi muito legal. E eu queria, eu não sei, eu ouvi isso há muitos anos atrás, gente, eu vou repetir, se alguém souber de quem é, inclusive, me avisa. Teve um texto que eu vi uma vez, que dizia assim, os portugueses chegaram no Brasil num dia de chuva, então eles vestiram os nossos índios. Que pena, se eles tivessem chegado num dia de sol, talvez os nossos índios teriam despido os portugueses. Então, eu acho que isso para a gente refletir o quanto é possível a gente tentar se unir, se juntar e de verdade refletir sobre a nossa postura em relação à diversidade, em relação a tudo o que está acontecendo, que a gente possa se relacionar com menos ódio, se relacionar com menos inflamados, assim, né, e que a gente possa, eu sempre falo das relações se estabelecerem em um tripé de amor, empatia e respeito, e se a gente consegue amar o próximo no verdadeiro sentido da palavra, se a gente consegue ter empatia, que é se colocar no lugar da outra pessoa, a partir do ponto de vista da outra pessoa. Claro que a gente nunca vai saber qual é a dor da outra pessoa, porque a dor é única, a minha história é única. Eu não posso falar por todas as mulheres brancas, eu posso falar pela minha história. Então, que a gente possa realmente se colocar no lugar do outro, tentar imaginar minimamente a dor do outro a partir do ponto de vista dessa outra pessoa. E tendo empatia, olhando as pessoas com amor, que a gente possa realmente exercitar e praticar o que a palavra respeito significa, né? Eu saber que o outro é diferente de mim, nem melhor nem pior, é simplesmente respeito, e é só na diferença que a gente aprende, na igualdade a gente fica ali naquela mesmice, que bom que somos todos diferentes.
É isso, gente. Logo, logo a gente disponibiliza. Depois vocês procurem lá, Saindo do Armário com Você. Vai lançar esse projeto logo, logo. Eu tenho um curso de 8 horas sobre diversidade. Depois, quem se interessar, vocês têm desconto se quiserem, tem, né? Descontão. Então, é isso. Boa noite. Curtam a semana. Assistam as outras atividades, porque é bastante importante que a gente se instrumentalize de informação e que a gente se una cada vez mais, viu? Muito obrigada, Jonas, um prazer enorme estar contigo, não tinha tido a oportunidade de estar com você pessoalmente, e Helena, obrigada, muito, muito obrigada, gente. Pessoal que participou, obrigada pela atenção aí. Bacana. Obrigada, então, Jonas. Obrigada, Bárbara. Parabenizo aí de novo FEF-Mana, Atlética, Lau não está, todo mundo com a gente aqui. Mas está todo mundo junto nessa história, o KF e o PET da FEF. Parabéns pela organização aí do evento e acompanhe aí amanhã às 18 horas tem mais. Obrigada, boa noite e abraço. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Se cuidem.